as feridas começam na infância. Por isso que a raiz das nossas dores é tudo na infância. O que a gente vive na fase adulta é uma consequência daquilo que já foi instalado na nossa vida, lá na infância. Então, a ferida da traição se forma quando a criança vive experiências em que alguém em que ela confiava profundamente quebra a sua confiança. Um exemplo. Quem é que são as figuras de autoridade na vida de uma criança? Quem? Pai e mãe. Sim ou não? A professora também exerce um papel importante. Aquelas figuras, depois do pai e da mãe, a professora às vezes é uma avó, alguém, uma cuidadora, que as crianças se identificam muito e que gostam muito. Toda promessa feita para uma criança que não é cumprida causa uma quebra na confiança. Por exemplo, se tu tirar nota boa e tu passar no final do ano, eu te dou um presente. A criança se esforça, ela tira nota boa, ela passa no final do ano e o presente nunca veio. Todas as promessas feitas e não cumpridas ferem o interior da criança, quebra aquela confiança que a criança tinha naquelas figuras de autoridade. Por exemplo, a criança, ela confia, acho que eu já falei aqui, né? 100% no pai, na mãe, nas figuras que exercem autoridade sobre sua vida. Quanto menor é a criança, maior é a admiração por aquelas pessoas. Então, tudo que elas falam, elas acreditam 100%. Então, qual é o significado que uma criança ela vai dar para quando ela recebe uma promessa, essa promessa não é cumprida? Bom, se meu pai, se minha mãe, se fulano, se Beltrano, que são as pessoas que eu mais confio, mentiram para mim, significa então que eu não confio em mais ninguém. Essa é a interpretação que uma criança até 12 anos de idade ela dá para aquilo que foi prometido e que não foi cumprido. E aí ela vai crescer tendo problemas de confiar nas pessoas. Por que hoje a gente vê tantas pessoas com problema de confiar em outras? É mulher que não confia no marido, é marido que não confia, porque existe uma origem lá atrás. Então, essa ferida da traição começa na infância pelas promessas feitas e não cumpridas. E são coisas bobas, gente. Quem leu meu livro sabe, eu conto minha história, eu falo das feridas e conto minha história ensinando disso. Eu conto a história da bicicleta, que meu pai prometia, né, a vida toda. Lá na infância, a bicicleta nunca veio. Parece uma coisa tão boba. Claro que ele não fez por querer. Ele alimentou um sonho que eu tinha, e só que ele não tinha condições financeiras de comprar naquela época. Só que aquilo me marcou muito, e nem eu sabia, né? Fui entender depois que eu tive conhecimento. E assim é com cada um de vocês. Eu creio aqui que todo mundo, em algum momento da infância, os pais, aquelas figuras que exerciam autoridade sobre a vida de vocês, prometeu algo, seja um passeio, seja um brinquedo no Natal, seja uma promessa, alguma coisa aconteceu e que decepcionou vocês e que talvez vocês não lembram. Dificilmente alguém não passou por essa experiência. Seja por promessas não cumpridas, que eu falei, comportamentos inconsistentes de figuras importantes como pai, mãe e cuidadores, seja assim, o que é comportamentos inconsistentes? O pai e a mãe promete algo, fala algo, mas o seu comportamento prova o contrário. Tipo assim, tu não pode gritar, mas entre eles gritam. O pai grita com a mãe grita com o pai, a mãe e o pai gritam com os filhos. Na semana passada eu vi até um videozinho bem interessante da internet que falava: por que meu filho não me obedece? Aí a profissional explicava: porque as crianças, elas só vão obedecer quem elas admiram, que é o pai e a mãe, né? Agora, se o pai diz, não grita, tu não pode gritar, meu filho, mas eles gritam com o filho, eles quebra, é um comportamento inconsistente, ele perde a admiração
traição, porque o pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa e reage de forma diferente. Então a criança perde a admiração e elas não obedecem quem elas não admiram. Olha que interessante. Então, essas experiências de traição, né, geram uma quebra de confiança e fazem a criança desenvolver um medo de ser novamente enganada. Então, é aquela criança que está sempre depois que aconteceu isso pela primeira vez, sempre ela vai ter medo de ser enganada, ela tem medo de confiar de novo nas pessoas, levando a criar mecanismos de defesa, tudo aquilo que a gente acaba usando para evitar a dor, principalmente na vida adulta, como o controle, a desconfiança e a necessidade de estar sempre no controle de tudo, no comando de tudo. Então essa pessoa ela aprende a não depender de ninguém, mas ao mesmo tempo ela teme de ser traída novamente. Então, quando ela se sente traída uma vez, depois as outras situações, sempre ela vai ferir nessa mesmo aquela ferida que a gente tem às vezes no calcanhar, no braço, e tu está sempre tocando em alguma coisa, cuida para não machucar, quando tu vê, tu está tocando, tu está cutucando, sangrando novamente. Assim é com a ferida interior. A pessoa vai vivendo situações que ela acha que está sempre sendo traída, até ser curada, né? Quando tem o entendimento e busca a cura. Então, na infância, como que isso pode acontecer? Então, olha só, o pai ou a mãe promete algo e não cumpre. A criança presencia mentiras ou enganos dentro da família. É aquela mãe que toca o telefone e a mãe diz assim: filho, diz que a mãe não está. Uma coisa parece tão bobinha, né? Mas a criança pensa assim, lembro que a criança não tem maturidade. Como eu vou? Minha mãe está aqui, me disse que não está. Ela perde a confiança. Ou então, a infidelidade entre os pais. Ela vê as brigas, né? A infidelidade que gera insegurança. Alguém de referência age de forma diferente do que fala. É aquilo que eu falei, né? Não grita. E o pai grita. Não é para bater, não é para brigar com o amiguinho. Mas meu pai e a mãe sempre brigando. E como se manifesta hoje na vida adulta? Né? Pessoal, assim, tudo que eu for falando, começa assim, olhar para a vida de vocês. Não pense, isso aqui fulano tinha que estar aqui. Não, é cada um de nós. Começa a olhar para tudo que eu ouvi, tudo que eu estou falando, e começa a trazer a consciência na vida de vocês. O que isso está mexendo comigo? O que isso está me lembrando? Aquela vez, aquela promessa da mãe, do pai, que me disse que me dá isso, que me dá aquilo, e nunca veio. E cada vez que eu lembro aquilo, ainda sinto uma certa mágoa, sinto um certo desconforto. Começa a identificar na vida de vocês. Então essa ferida a gente não vê, mas a gente reconhece através do comportamento. Então na vida adulta, essa criança que vivenciou essa ferida da traição vai se manifestar na vida adulta, aquela pessoa que não consegue confiar em ninguém, está sempre com o pé atrás. Ou então aquela pessoa que tem ciúme e ela, né, das pessoas à sua volta, ela quer controlar as pessoas à sua volta. Tipo assim, se tu tem uma amiga muito chegada, tu tem ciúme das outras que se aproximam dela. Medo de se entregar emocionalmente. Parece que está sempre com o pé atrás, né? Não vou confiar, não vou me entregar. Se é um relacionamento, né, namorado com marido, parece que nunca consegue confiar 100%. Tem sensação de precisar se proteger o tempo todo. É como se a qualquer momento ela vai saber que ela está sendo traída. Ou então pessoas que vivem crises de ansiedade quando sente que pode perder o controle da situação. Parece que tem que estar sempre controlando tudo, sabendo tudo. Se é uma mãe, ela quer saber tudo do filho, da filha, quer saber tudo, né? Não deixa de viver sua própria vida, tem que estar sempre no controle de tudo. Se é o marido, quer controlar a vida da mulher, controla o celular, controla a mensagem, ou vice-versa. É como
estivesse controlando, ela acredita que ela estando no controle não vai mais ser traída. Estão conseguindo entender? Crianças, eu não estou falando aqui de situações onde houve realmente provas concretas, mas às vezes a pessoa não sempre teve, assim, era para se sentir segura na relação, mas sempre teve um medo. Ou então, crianças traídas podem crescer com um sentimento de desconfiança em relação aos outros e uma sensação de que não são dignas de amor e de respeito. Olha, ela viveu a situação na infância, na vida adulta, é como se ela acreditasse que ela não merece se sentir amada, valorizada. Essa experiência pode afetar seu desenvolvimento emocional e social de maneiras duradouras a vida toda. Então essa é uma das primeiras feridas. O que eu quero que vocês gravem? Ferida da traição. É toda aquela promessa na infância, por toda promessa feita por alguém de autoridade e que não foi cumprida. Situações onde ela se sentiu que houve um corte na confiança. E aí gera toda essa desconfiança que ela leva para a vida adulta. Conseguiram entender?